Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social, mas a gente navega por todas as áreas da psicologia. A Psicologia Social, o nome já está dizendo, ela estuda a sua relação com os grupos sociais. As maiores pesquisas hoje, dentro da área de psicologia, vêm dos psicólogos sociais. Então, nosso tópico de hoje é atender a pedido. Na literatura da psicologia, existe essa variante, é uma variante do narcisista grandioso, aquele que se exibe, que é o poderoso, que é isso, que é aquilo, que não tem vergonha de nada, cheio de positividade. Então, esse é o contrário. Esse é o mais perigoso de todos os narcisistas. Esse negócio de secreto, de oculto, eu mesma não considero isso oculto. Você percebe que aquela pessoa tem um comportamento estranho. E o que é oculto e o que é secreto, você não vê, você não sabe. É uma variante do narcisismo patológico. Essa variante tem uma estrutura muito particular, peculiar, que não é fácil de você detectar até que ela venha à tona. Esse indivíduo que possui essa personalidade, ele é totalmente o contrário do grandioso. Ele é o tímido, ele é o negativo. E o narcisista grandioso é arrogante, né? Consegue tudo que quer na vida. Esse daí, ele diz para que veio. Enquanto que o narcisista oculto, essa variante é totalmente diferente, é o oposto disso aí. A princípio, esse indivíduo não tem consciência da sua patologia, que ele é narcisista. Esse é um tipo de narcisista que tem uma estrutura de personalidade que nós temos que ter cautela para viver com ele e para cuidar dele. Para falar sobre ele, que é no caso que eu estou fazendo aqui, e principalmente para um profissional diagnosticar ou lidar com esse tipo de narcisista. A palavra é cautela. Narcisista tímido, narcisista oculto, narcisista secreto, narcisista encoberto, né? Ela tem vários nicks. Na literatura da psicologia, está escrito como variante encoberta. Ele é chamado de vulnerável, de tímido, de uma pessoa que sente muita vergonha, né? Eles vivem vertiginosamente oscilando entre a grandeza e a inferioridade. Aí você diz assim, mas Jane, você disse que ele não era como o narcisista grandioso. É, mas ele tem grandeza. Ele tem a grandeza dentro dele e ele se queixa dessa grandeza. Ele se sente inferiorizado porque ele culpa o mundo, ele culpa as pessoas de não perceber a grandiosidade dele, de não ter dado a oportunidade dele ser poderoso. Ele culpa o mundo, ele culpa as pessoas de não perceber a grandiosidade dele, de não ter dado a oportunidade dele ser poderoso. Então, ele vive pra coitadinho. Você tem dó dele ou dela, você tem pena dele ou dela. Você odeia as pessoas que fazem essa pessoa sofrer, porque eles têm alguém que eles pegam para vítima, alguém que eles pegam para bode expiatório, e eles são aquelas pessoas mansas, sabe? O coitadinho, o pobrezinho, o manso, o generoso, o que ajuda os outros, aquela pessoa que não faz mal a ninguém. Ele é só tímido e envergonhado. Então, ele tem um sentimento de inferioridade tão grande, mas tão grande, que só Jesus na causa. Essa variante do narcisismo, ela é considerada extremamente difícil. Difícil de lidar, difícil de diagnosticar, difícil de você falar, como eu estou falando aqui sobre eles, porque é difícil a gente fazer a pessoa entender do que é que a gente está falando. Estamos falando de um problema muito grave, muito sério. Isso não é brincadeira. Ela é difícil, essa variante,
porque ela vai se revelando sutilmente. E ela tem níveis, ela tem 3 níveis. Você começa a perceber esse nível de vitimização, timidez, e depois não se trata. No primeiro nível é possível você tratar, do segundo nível em diante é quase impossível. Nós estamos falando aqui da personalidade. Eu vou fazer outro vídeo para falar dos níveis. É uma desordem mental de se sentir desprezado, menosprezado, que não é reconhecido pelo seu talento, pela sua capacidade. É uma desordem muito complexa. Eles são hipersensíveis, hipervigilantes. Sabe o que é uma pessoa hipervigilante? Uma pessoa que tem um sono leve, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que está sempre preocupado com alguma coisa. Eles têm o dom de insultar tudo o que você falar para ele, ou sobre ele, ou no lugar onde ele está. Você não está se referindo, você chegou naquele lugar, você nem conhece a pessoa. Qualquer coisa que você falar, eles tomam aquilo como crítica, eles tomam aquilo como pessoal. E eles ficam abatidos, alguns ficam até doentes. Eles sofrem de depressão constantemente, uma depressão oscilante. A grandiosidade desse tipo é construído na negatividade, na inferioridade. Eles vivem numa ilusão do que eles poderiam ter sido, do que eles não foram, do que eles não tiveram, do que eles não conseguiram, do que eles poderiam ter feito e não fizeram, do que eles fossem aquilo ou aquilo outro, do que eles tivessem conseguido isso, que tivesse feito isso ou feito aquilo. Você está entendendo? É uma pessoa ressentida, porque ele acha que a vida não lhe deu a oportunidade do talento que ele tem. É uma percepção de que alguma coisa nele não foi resolvida e por isso ele se sente extremamente infeliz. Eles não são vencedores porque eles são muito sensíveis, né? Não pode receber crítica, ninguém pode olhar para ele de certa forma. Às vezes você está olhando para um lado, ele já diz que você está olhando, porque se você está olhando para ele. Às vezes você está falando uma coisa, ele já disse que você está falando dele. É uma sensibilidade, é uma coisa muito séria. O grandioso é mais fácil você lidar com ele, porque ele já diz logo para que veio, ele quer mais é que você se estrepe, quer mais é que você se dane. Ele não está preocupado com você e ele diz isso abertamente, entendeu? Então ele não é falso, ele não é uma personalidade magoada, ressentida. Eles têm algo muito grande bloqueado neles, tá? Porque eles não fizeram sucesso, porque ninguém viu o talento dele, porque eles foram rejeitados, porque eles foram discriminados. Eles são o muro de lamentações. Então eles criam uma lacuna entre o que ele que pensa, o que eu poderia ter sido e a minha realidade. Então eles criam essa lacuna, tá entendendo? Eles vivem do que poderia ter sido e na realidade eles não conseguiram nada. Eles gostam de lisonja porque eles acham que merece, obcecados pela sua grandeza bloqueada. Essa grandiosidade bloqueada torna ele muito irritado e ressentido. Toda pessoa ressentida é perigosa. Ele é ressentido com a vida, ele é ressentido com ele e ele é ressentido com as pessoas das relações dele. Isso faz ele se sentir muito inferior e muita raiva. Eles sentem ódio, muito ódio, muito ódio, muito ódio. O narcisista grandioso, o famoso que a gente está falando dele o tempo todo, olha as pessoas, ele está sempre acima de quem quer que seja. Enquanto o narcisista, a variante oculta do narcisismo, o indivíduo que possui essa variante, ele olha para a vida e para as pessoas de baixo para cima. O que eu sou e o que eu poderia ter sido. É sempre o que ele poderia ter sido. Mas ele não luta, ele não vai atrás, ele não consegue nada que ele quer ser, porque ele bloqueia a grandiosidade dele. Ele bloqueia a inteligência dele. Ele bloqueia a intelectualidade dele.
ele bloqueia a generosidade dele, ele bloqueia tudo, ele bloqueia tudo. Então, esse social ascendente do que eu poderia ter sido, desencadeia neles uma personalidade perigosa. Esse social ascendente do que eu poderia ter sido, desencadeia neles sentimentos destrutivos. Eles são altamente autodestrutivos. Eles ruminam o tempo inteiro. Eles se comparam sempre com as pessoas que estão acima deles. Porque eles dizem assim, eu deveria estar naquele cargo, eu deveria ser aquela pessoa, eu deveria ser isso, eu deveria ser aquilo. Mas ele não luta para chegar lá. Ele quer se vitimizar. Quer botar um monte de gente ali ao redor dele, coitadinho, 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 coitadinho. Ele ama ouvir isso o tempo inteiro. Injustiçado pelas pessoas, injustiçado pela vida, injustiçado pelas circunstâncias, injustiçados pelas situações. É o injustiçado. Então, as pessoas que se sentem assim, esses são os gatilhos dolorosos da inferioridade. Eu me sinto injustiçado. Eu deveria ser isso, eu deveria ter sido aquilo, eu deveria estar ali naquele cargo, eu deveria estar ali namorando naquela casa, eu deveria ter esse carro, eu deveria ter aquela mulher, eu deveria ter aquele marido. Esse eu deveria, esse eu queria, esse eu seria. Desencadeia neles sentimentos destrutivos, tanto para outras pessoas, porque eles se tornam perigosos, como autodestrutivos. Aí você começa a perceber que você tem uma personalidade com uma variante de narcisismo difícil, complexa e perigosa. Eles sentem muita dor, muito sofrimento, porque eles se colocam na situação de um indivíduo que só vê impedimentos e injustiças. Eles não são capazes de seduzir, de ter aquele charme do narcisista grandioso. Essa é uma pessoa com alto grau de negatividade, super tímido. Mas eles encantam também as pessoas. Isso é uma característica do narcisismo. Tanto faz ele ser oculto, como ele ser grandioso. Ele encanta as pessoas, pela sua grandiosidade, positividade, é poderoso, pode tudo, mesmo que ele não possa, ele diz que pode, sabe? Mas o oculto, ele encanta as pessoas porque ele é o coitadinho. As pessoas se encantam porque ele é injustiçado. Todo mundo, né? Fica preocupado com alguém que é injustiçado. Então, ele encanta as pessoas por isso. E ele tem uma vítima, ele procura uma vítima. Porque aquela vítima é a pessoa que faz com que ele não seja o que ele quer. Que ele não consiga o que ele quer. Tá entendendo? Essa não é o bode expiatório. Ele pega para a vítima do que ele não é, do que ele não foi, do que ele... foi aquela pessoa que impediu, que atrapalhou os planos dele, que fez isso, que fez aquilo. Além da vida, além da circunstância, além das situações. E ele pega o outro para bode expiatório, que é aquele que vai, tomar as pancadas. Eles encantam como vítimas, chamando atenção para a dor dele, para o sofrimento dele. Sempre como coitadinhos. Assim, eles atraem os empatas generosos para relacionamentos íntimos com histórias de vitimização, histórias infinitas. Então, eles desencadeiam no empata um sentimento de proteção. O empata quer proteger, o empata quer cuidar, o empata quer amar. E se apaixona por aquele indivíduo que aparenta ser humilde, porque de humilde ele não tem nada, tá? Aparenta ser suave, de suavidade ele não tem nada. E aparenta ser calmo, e de calma ele não tem nada. Então, a variante do narcisista oculto é uma farsa. Por isso que ele se torna um indivíduo complicado, porque ele é
Ele tem uma aparência superficial. São pessoas extremamente obcecadas pelas normas sociais. Eles não gostam de infringir as normas sociais. Eles têm necessidade de se aderirem às normas sociais para garantir o falso homem de bem, mulher de bem, perfeitos, que faz tudo certo, tudo correto. Eles se desesperam quando eles sabem que alguma coisa eles fizeram errado ou alguma coisa alguém fez que atingiu o seu caráter falso, né? Porque na realidade ele não é nada do que ele aparenta. Ou expor essa personalidade falsa que eles usam para se vitimar. Aí você vai conhecer a agressividade dessa pessoa. Eles se tornam o quinto essencial. E os narcisistas ocultos, eles gostam das redes sociais. Por quê? Porque na rede social qualquer pessoa é invisível, é anônimo. Só não é anônimo nas redes sociais que não quer. Eles amam cometer crimes nas redes sociais, eles amam agredir as pessoas nas redes sociais, eles amam as redes sociais porque eles fazem todo tipo de coisa no anonimato. E aí o falso caráter dele de pessoa boazinha, suave, humilde, calma, está preservado. Ninguém sabe o que ele faz. Porque lá nas redes sociais, ele expõe para fora toda a raiva, todo o ódio, toda a maldade que eles têm dentro dele. O anonimato das redes sociais, ou o anonimato de qualquer forma, como um manto de consequência zero. Mas não é bem assim não. Então é difícil você identificar essa pessoa como narcisista oculto, por causa dos cumprimentos das ordens sociais, das normas sociais que eles cumprem. O monstro que tem dentro deles só se revela no anonimato ou entre quatro paredes, que continua sendo um anonimato. Porque ele se desespera quando ele é desmascarado, que ele não é aquela pessoa que aparenta. Ele se desespera. E ele vai fazer tudo para recuperar essa imagem, essa autoimagem falsa e colocar a pessoa que desmascarou ele em situação perigosa, em situação de perigo, de risco até de vida. Estamos falando de uma pessoa que tem uma personalidade bem próxima. Um fiozinho separa o narcisista oculto do psicopata. Só um fio bem fino da mente. Eles são agressivos, cruéis e sentem prazer em humilhar. A variante do narcisista oculto, ele sofre de uma síndrome que tem um nome alemão, que é chamada de Schaffreude, é um negócio desse. Que em alemão é a pessoa que sente prazer, felicidade, alegria pela miséria e sofrimento do outro. O narcisista oculto, ele só está feliz quando ele vê alguém sofrendo, miserável e inferior a ele. Mas ele sente prazer mesmo, prazer. Se colocar ele para fazer uma ressonância naquele momento que ele está sentindo prazer, você vai ver todas as áreas do pré-frontal, do prazer, como um viciado quando recebe o seu suprimento, superativo.
Existem duas maneiras de encantar as pessoas. Uma é com a imagem da mansidão, da calma, educado ao extremo. Raramente essas pessoas gritam, humilde e inofensivo, para conseguirem o que eles querem sem estar ameaçando ninguém. Olha que pessoa perigosa. E a segunda maneira é o anonimato. Quando ninguém está observando, eles desencadeiam a sua fúria completamente em seu alvo. Quando eles estão nesse modo cruel, eles podem ser condescendentes. Eles são especialistas em sarcasmo, elogios indiretos, que você tem que processar profundamente para você entender o que está embutido naquele elogio. Se você observar, quando eles fazem um elogio, se você observar, processar profundamente, você vai encontrar um grau altíssimo de agressão. São pessoas altamente invejosas. E sofre ainda de outro pecado capital, que é a cobiça. Porque eles estão sempre querendo ser outra pessoa, querendo ter o cargo de outra pessoa, querendo ter alguma coisa que outra pessoa conseguiu e que eles não conseguiram. Mas eles têm talento, eles podem ser aquilo. Mas não são. Eles são invejosos. Se ele não tem aquilo, ele não quer que você tenha. E ele vai fazer tudo para destruir você, porque você conseguiu aquilo que ele não conseguiu. Ele não aceita. Ele não aceita que ninguém consiga nada. Ele não aceita. Quando ele sai do primeiro estágio para o segundo estágio, aí é que começa essa parte aqui que eu estou falando e que eu vou revelar para vocês no próximo vídeo. Essa inveja já faz parte da estrutura dessa variante de narcisismo. Todo narcisista oculto, ele é invejoso ao extremo. Por isso que eles se envolvem em comparações sociais ascendentes. E olha uma coisa que eu vou falar. Eles podem ser altamente litigiosos. Gente, vocês têm cuidado. Vocês estão lidando com uma coisa maligna. Essa vontade de ascender encobre e despreza a hierarquia. Porque hierarquia lembra a ele a sua inferioridade. A inferioridade que ele acha que tem, porque ele não é um ser inferior, entendeu? Ele é que se acha inferior. É ele que se acha. O psicopata, ele tem um problema físico, ele tem um problema na estrutura biológica dele, por isso que ele é daquele jeito. E o narcisista oculto, ele cria essa estrutura de inferioridade. Essa histeria que a gente vê hoje nos jovens, sabe? Feminismo, homofobia, não sei o quê, viver só, cuidar, essas pessoas que ficam, que pegam essas causas assim, sabe? Que não é por amor. Por exemplo, esse povo que fica gritando e fazendo um monte de coisa, de feminismo, de cuidar dos animais, aqueles veganos bem radicais. Os radicais, eles são os narcisistas ocultos. Porque na realidade, eles não querem cuidar dos animais, eles não querem proteger os gays, eles não querem proteger os direitos das mulheres. Eles não são aquilo que eles estão apresentando. Aquilo é uma farsa que essas pessoas têm uma inferioridade. Eles só querem aparecer. Nessa hora eles botam a grandiosidade deles para fora. Tá? É nessa hora que eles botam. Eles pegam causa só para botar a grandiosidade deles para fora. A grandiosidade maligna, inflada, de inferioridade. Essas pessoas que são histéricas para aparecer, eles desprezam a hierarquia, a dominância hierárquica.
Eles podem infligir punições, punir pessoas que não têm nada a ver com isso, eles são perigosos, e eles podem exercer a crueldade anonimada, né? E o terceiro domínio deles é a cobiça. O primeiro é a falsa autoimagem. O segundo é a inveja. E o terceiro é a cobiça. Então, quais são os domínios mentais dessa pessoa, desse indivíduo? Vergonha, timidez, ansiedade social, medo de avaliação, raiva, muita raiva, desprezo, inveja, cobiça, repugnância pelo outro e Schadenfreude. Schadenfreude é uma característica de pessoas que sentem prazer, adrenalina pelo sofrimento, pela dor do outro. Eles são considerados borboletas sociais, humildes, tímidos, suaves, calmos, manso como um cordeiro. E as pessoas se encantam por esse ser maligno. Essas pessoas, quando elas têm oportunidade, eles se tornam os reis e as rainhas do trolling. Mas não é pessoalmente. Eles fazem isso no anonimato. Então, para isso, eles usam as redes sociais. Eles são indivíduos extremamente covardes, hipócritas, agressivos, manipuladores. Raramente eles têm coragem de enfrentar alguém que eles acham que estão causando mal para eles. Que eles acham, porque na realidade não tem ninguém causando mal para eles. Eles arranjam uma pessoa para virar vítima deles, porque ele diz que aquela pessoa está fazendo mal, que ele quer fazer o bem àquela pessoa, que ele só deu o melhor para aquela pessoa, que aquela pessoa não reconhece. E aí eles começam. E aí eles vão iludindo o bode expiatório. O bode expiatório vai pagar tudo que ele não tem coragem de confrontar naquela outra pessoa. Vocês estão entendendo? Estão ali colocando para fora a sua inferioridade. Então eles pegam uma causa dessa para serem elogiados. Não, porque ser voluntário, ser compassivo, você faz no anonimato, você não precisa de holofotes. E hoje, essa histeria social é para ter holofotes e claques, para estar o tempo todo batendo palma para eles. Com pena dele. E aí, se ele for casado, se ele tiver um amante, se ele tiver um namorado, se ele tiver qualquer coisa, aquela dali vai ser o bode expiatório. Porque ele vai descontar tudo que ele diz que essa outra pessoa está fazendo ele sofrer. Olha que mente doente. Ele vai descontar no bode expiatório, que pode ser os filhos, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, alguém que está perto dele, e ele vai descontar aquela história que ele inventou, que ele botou dentro da cabeça dele. Entendeu agora a loucura? Então eles não têm coragem de confrontar as pessoas que a loucura deles diz que aquela pessoa está fazendo mal a ele. E aí ele pega alguém próximo dele para descontar, para se vingar. Normalmente é alguém mais próximo dele. Vou falar no próximo vídeo. Então esse foi nosso tópico de hoje. Eu espero que você tenha entendido que você está lidando com um ser muito perigoso, que você está lidando com um ser complexo, que nem os profissionais sabem lidar com ele direito, tá? A maioria dos profissionais não sabe lidar com o narcisismo e principalmente com essa variante. Então, um beijo no coração, fica com Deus, gratidão. E até nosso próximo vídeo, que vai ser os 3 níveis do narcisista oculto. Bye!